O título do estudo de hoje é Para que os justos não sejam tentados. Sim, mas qual é essa tentação dos justos? Qual é essa tentação? Por que eles são tentados? O que motiva a tentação dos justos? Olha, irmãos, nesse mundo de injustiça, nesse mundo de maldades, ainda dá para crer que o Senhor Deus está no controle? Essa é uma tentação do justo. Olhando a conjuntura, olhando como o mundo se comporta, como os ímpios se comportam, dá para crer que Deus está cuidando, mas ainda, será que vale a pena ser fiel a esse Deus? Se a situação está tão ruim, se o mal cresce tanto, será que compensa ser fiel a Deus? Será que dá para crer que ele existe realmente? Ou isso é uma fábula? Dá para crer que ele existe e mais ainda, dá para crer que ele administra a história? O salmista tinha essas dúvidas, irmãos. O salmista tinha essas tentações. Quando ele via a prosperidade dos ímpios, quando ele via a prosperidade dos maus. Veja Salmo 37, versos 1 a 8, lá nós encontramos o seguinte pensamento: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. O que acontecia com o salmista? Ele via a prosperidade dos maus, a prosperidade dos ímpios, dos injustos, e agora ele tinha inveja. Irmãos, quantas vezes a gente às vezes pensa, nós somos tão bons, a gente quer fazer a coisa tudo de acordo com a vontade de Deus e não dá certo. O outro fulano lá é desonesto, ladrão, e prospera, e está cada vez melhor. Veja ainda Salmo 49, versos 5 a 7. Não temerei quando me cercar a iniquidade dos que confiam nos bens e nas riquezas. Muitas vezes, irmãos, os filhos de Deus passam por necessidades financeiras, com dívidas. E agora então ele diz o seguinte: não temerei quando me cercar a iniquidade daqueles que confiam nas riquezas, daqueles que têm riquezas. Ninguém pode resgatar-se diante de Deus. Ora, pode ser que uma certa pessoa tenha muito dinheiro, dinheiro em abundância, para fazer o que quiser, mas não dá, irmãos, esse dinheiro não dá para obter o resgate diante de Deus. O resgate diante de Deus é somente pela graça, pela aceitação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja agora o Salmo 94. Até quando os ímpios saltarão de prazer? Proferem coisas duras, gloriam-se em fazer o mal, despedaçam o povo, matam a viúva, o estrangeiro e o órfão. Isso quer dizer, irmãos, baseiam-se na injustiça social, crescem financeiramente na injustiça social. E ainda dizem, o Senhor não vê e nem dá atenção. Não creem em Deus, irmãos. Vão levando a vida, passando por sobre os outros, ficando ricos, cada vez mais ricos, mais poderosos. Falando de poder, veja o Salmo 125, verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos, para que o justo não estenda a mão para a iniquidade. O poder dos ímpios não pode permanecer sobre os justos. Por quê? Porque dessa forma os justos serão tentados para a iniquidade. Veja o texto da lição. Esses salmos lamentam a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa para os justos. Os ímpios não apenas prosperam, mas às vezes também desprezam abertamente a Deus e oprimem os outros. A questão desconcertante é que, enquanto o cetro dos ímpios domina o mundo, o cetro da justiça parece falhar. Então, por que não desistir e abraçar o mal como os outros fazem? Muitas vezes, irmãos, pode ser que alguns de nós, ou todos nós, já sofremos a tentação. Eu estou querendo viver de acordo com a vontade de Deus. Estou me empenhando em viver de acordo com a vontade de Deus. E as coisas vão mal.
as coisas continuam mal. Será que não é a hora de eu largar tudo e viver conforme os ímpios? Muitos já ouvimos, irmãos, um discurso terrível, e eu já ouvi isso. Cristãos falarem assim: não quero que o meu filho seja sempre bonzinho. Ser bonzinho não dá bom resultado. É tolice, não leva a nada. Só faz perder. Para vencer na vida tem que ser esperto, tem que ter garra, tem que ter ambição. Sabe, irmãos, crentes às vezes falam isso. Eu não quero que o meu filho seja bobo, não. Ele tem que ser esperto. Porque se ele não for esperto, ele não vai vencer na vida. Como se o nosso objetivo, irmãos, fosse vencer nesta vida. O nosso objetivo é vencer na vida eterna, através do sacrifício do Senhor Jesus. Como é que o salmista, então, superou essa crise de fé? Ele foi ver qual era o fim daqueles que confiam nos bens materiais, que confiam nas posses, que confiam no dinheiro ou no poder. Salmo 73, versos 1 a 20 e também o verso 27. Quase caiu ao ver as prosperidades dos ímpios. Sem apertos na morte, fortes, sadios. Você deve ver isso também, irmãos, na nossa sociedade. Pessoas más que estão bem, estão fortes, sadios. Não tem problemas na morte, não tem problemas nos seus planos de saúde, sem atribulações dos normais. Como costuma dizer, sem boletos para pagar, irmãos, sem essas preocupações. Soberbos, violentos, sem limites. Maliciosos, arrogantes, opressores, falam contra os céus, são blasfemos. Deus tem conhecimento dos seus atos, tem segurança e as suas riquezas aumentam. Ele ficou muito perturbado, o salmista, quando viu isso. Quando viu esse quadro, ficou muito perturbado. E nós também ficamos. Nós também ficamos perturbados quando vemos a prosperidade dos maus, a prosperidade dos ímpios. Veja o verso 17, agora o que aconteceu. Até que entrei no santuário do Senhor e entendi o fim deles. Serão destruídos, consumidos, extintos. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Pode ser, irmãos, que nós contemplemos a vida e até a morte boa, de pessoas ímpias que nunca tiveram problemas, cuja família também não teve problemas, os filhos. A Bíblia diz assim, pessoas sadias, fortes, mas que não são fiéis a Deus, nunca foram fiéis a Deus. Qual é o fim deles, irmãos? O fim dele é a extinção. No Salmo 73, enquanto o salmista permaneceu focado na iniquidade do mundo, ele foi incapaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino. O problema da prosperidade do mal gerava para a sua fé, o problema que a prosperidade do mal gerava para a sua fé era esmagador. Ele acreditava também que seu argumento sobre a inutilidade da fé se baseava na realidade. Ao ver a realidade, ao ver os fatos concretos, ele chegava à seguinte conclusão: não vale a pena ter fé. É melhor atuar, agir conforme os ímpios. Mas aí, irmãos, veja ainda mais o texto da lição. O salmista foi levado ao santuário, o lugar soberano de Deus, e foi lembrado que hoje, ou seja, a situação atual, é apenas um pedaço do mosaico e ele deveria considerar o fim, quando os ímpios enfrentarão o juízo de Deus. Nós não podemos, irmãos, ver somente o fato aqui, isolado, da vida de uma pessoa ímpia ou de um injusto próspero aqui nessa vida. Nós temos que ver o conjunto todo como é apresentado na Bíblia. O fato do salmista ter entendido a verdade de que os ímpios enfrentarão o juízo de Deus, a verdade no santuário, e confessado sua loucura anterior, mostra que a realidade só pode ser compreendida mediante a percepção espiritual, não pela lógica humana. Não é com argumentos humanos, irmãos, que nós vamos entender
o contexto desse mundo. Vamos entender o poder do mal. Vamos entender a prosperidade dos ímpios, mas é através de uma percepção espiritual. Esse não é o fim, irmãos. Esse é apenas um evento. Esse é um capítulo somente. Mas o fim dos ímpios será a perdição eterna, será a extinção. E o fim dos justos, daqueles que muitas vezes são oprimidos, daqueles que muitas vezes são ridicularizados pelos poderosos, o fim dos justos será a vida eterna em Cristo Jesus, garantida por Cristo Jesus. Garantida por Deus o Pai, que tem o poder e que domina toda a história. Ainda que nós não entendamos, irmãos. Ainda que, como vimos na lição anterior, não vemos as pegadas de Deus, não vemos a presença de Deus, mas Ele cuida e nós devemos, então, nos achegar a Ele com fé. Nos achegar a Ele com fé de que seremos salvos, segundo a Sua vontade, independentemente dos percalços que vamos passar aqui nessa vida, ou que passamos ou que passaremos. Deus esteja com cada um de nós.